Boa noite, tudo bem? Bem, gente, queria saber se vocês estão me ouvindo. É a primeira vez que eu tento fazer uma transmissão ao vivo aqui no Face, então eu não sei se vocês estão me escutando. Tem gente que está começando a entrar agora. O som tá bom? Vocês estão me ouvindo? Eu estou bem audível? O volume não tá baixo, tá alto. Tudo bem, Valtinho? Torceu muito ontem? Vou esperar uns minutinhos antes de começar a conversar, tá? Oi, Andresa. Não tá cansando de me ver não, hein, menina? Hoje eu vou querer conversar aqui um pouco sobre febre, que hoje teve várias discussões calorosas aqui no atendimento sobre isso. E vai valer a pena, com certeza, discorrer um pouquinho aqui. Não vai ser nada exagerado. Alguns minutinhos apenas que vão enriquecer aí. É você, Lê? Pensei que fosse o Valtinho. Tá vendo, né? Oi, Miriam, tudo bem? Boa noite, Cláudia. Olá, Débora. Quanto tempo, hein, menina? Vocês estão conseguindo me escutar? O som tá legal? Ótimo. Muito legal, muito bem, então. Legal, e agora? Que tudo isso para mim ainda é um pouco novo. Eu não sei mexer em muitos fios. O som tá falho, tá falhando muito? E agora? Legal. Bem, eu quero conversar uma coisa rápida com vocês. Algo que tem trazido um pouco de angústia para algumas mães, porque todo mundo, quando tem um filho com febre, fica pensando se essa febre vai trazer algum problema de saúde, principalmente quando diz respeito à febre alta. Se a criança pode ficar tendo uma febre, se ela tem que medicar de cara, se ela pode esperar um pouquinho, se essa febre não vai trazer uma crise convulsiva. E hoje eu tive umas 2 ou 3 discussões durante o dia sobre isso, que é um assunto que com certeza diz respeito a todo mundo e vale a pena conversar. O primeiro detalhe que vale a pena falar é o que é considerado febre. Se você não tem ideia do quanto de temperatura que é febre, então você não sabe quando dar um remédio. Então, quando você aprender o que é febre, fica fácil de você decidir quando que você vai medicar. E aí, a partir daí, você vai tomar as decisões. Também é claro que eu não espero que todos os pais assumam o risco de cuidar de um filho com febre sozinho. Você tem que dividir isso com o seu médico. Ou, no caso, se você não tiver um médico rápido, que você realmente, na dúvida, vá até o pronto-socorro. Oi, Karina, tudo bem? Quanto tempo? Mas vamos lá, vamos direto ao assunto, né? O que é febre? A febre é a temperatura maior ou igual que 37,8. Isso é o que está no livro. A gente sabe que é um processo. A criança começa com alguma infecção, alguma inflamação, que vai mudar um pouco o seu termostato corporal. É um nome um pouco difícil, mas sem isso eu não consigo explicar para vocês o que acontece no organismo.
Porque aqui na nossa cabeça, no sistema nervoso, você tem um órgão que chama hipotálamo. Ele é responsável por controlar inúmeras partes do nosso corpo no que diz respeito ao equilíbrio, à homeostase, e uma dessas partes é a temperatura corporal. E quando você tem uma infecção, por exemplo, essa temperatura corporal, que normalmente oscila entre 36 e 37, ele aumenta um pouquinho, justamente para o seu sistema imunológico poder funcionar de uma maneira mais eficiente. Então, quando ele já aumenta, você já começa a ter a subida dessa temperatura. Então, se você viu lá o seu filho com uma temperatura de 37,5 e depois de 1 hora ou meia hora você já mediu um 37,8, seguramente ele vai subir e ele vai fazer 38 ou até mais do que isso. Então, às vezes, você pegando esse comecinho, você não precisa esperar ele chegar nos 37,8, você pode até já medicá-lo. É claro que algumas crianças têm uma temperatura muito rápida, ela sobe de repente do 37 para o 39. É por isso que não valeria a pena você esperar muito tempo. Então, febre é acima de 37,8. Agora, o que faz a criança ter uma crise convulsiva na hora que ela está com febre? Como a criança ela tem uma imaturidade neurológica, ela pode, nessa variação de temperatura muito rápida, não conseguir manter o seu sistema nervoso adequado e controlado. E essa subida rápida de 37 para 39 pode ocasionar uma descarga neurológica intensa, gerando um pouco de convulsão. Tá? Todo o processo de febre pode ser eliminado quando você medica. Você não pode esperar que isso melhore sozinho, porque você não sabe quanto tempo que isso vai acontecer. Isso pode acontecer rápido ou pode demorar horas. E você não vai esperar o seu filho com febre por horas. Por isso que é aconselhável que você sempre medique. Lembrando que você viu a febre e deu o remédio. Quando você deu o remédio, você vai aguardar no mínimo meia hora a 1 hora para aguardar o efeito dessa medicação. Oi, Dê, tudo bem? Quer dizer que você é minha fã? Que legal, hein? Aliás, 2 Ds, né? A Desirê e a Débora. Voltando aqui, né, que eu estava conversando, você sempre vai medicar, você vai aguardar pelo menos de meia hora a 1 hora para você conseguir ter a redução da temperatura. Às vezes a febre do seu filho é tão alto, 39, 39,5, que em 1 hora não vai voltar para os 36 graus, mas pelo menos para o 38 ela vai reduzir. E você constatando que teve a redução, dá para você ficar um pouco mais tranquila e aguardar aí um período de 2 horinhas. Se nesse período a febre tiver passado, ótimo, deu certo, tudo resolvido, vamos tentar identificar o porquê que teve essa febre. Se dentro dessas 2 horas a febre voltou para os 39, já está na hora de você falar com o médico, ou de você ir para o hospital, fazer algum exame, não vale a pena ficar em casa. Agora, que temperatura vocês acreditam que seja a febre que tem que ir para o pronto-socorro? Com certeza não é uma temperatura de 37,8. Mas quando você medir uma temperatura acima de 39 graus, é uma temperatura que sempre deve ser avaliada. Você não deve tentar cuidar sozinha de uma temperatura alta desse jeito. Alguns estudos comentam, nas suas conclusões, que essas temperaturas maiores têm um índice maior de infecção bacteriana. Não quer dizer que toda febre acima de 39 seja bactéria, que é o tratamento que a gente que é a infecção que mais nos preocupa. Mas algumas devem ser avaliadas com certeza, tá? Então é isso que a gente tem que valorizar. Vocês querem fazer alguma pergunta? Que agora só eu que estou falando. Eu estou vendo um monte de gente aqui conhecida. Oi, Vanessa. Oi, Fernanda, tudo bem? Tudo bem, Fê Sakai?
Hoje aqui no atendimento teve uma mãe que ficou ansiosa por conta da febre, imaginando que o filho teria convulsão em qualquer temperatura, e isso deixava ela um pouco ansiosa. Eu tive que conversar praticamente a consulta inteira para tranquilizá-la e para falar que o filho não ia ter convulsão, que a febre tem um objetivo, a febre ela acaba sendo um sintoma dentro de um processo infeccioso, assim como a tosse é um sintoma, assim como o nariz escorrendo é um sintoma, e que ela tinha que manter a calma para poder cuidar do filho dela, medicando sempre, né? E numa condição de febre alta, que nem eu comentei aqui, ela procurar o médico. Está ótimo, pode continuar. Você quer fazer alguma pergunta, Miriam? Fica à vontade, por favor. Quais os remédios que a gente mais recomenda quando a gente pensa em febre, né? Numa criança? Aqui no Brasil, você tem 3 remédios que são disponíveis. É o Tilenol, que é o paracetamol, é a Novalgina, que é a dipirona, e é o Alivium, que é o ibuprofeno. Esses são os principais liberados para a faixa etária pediátrica. Alguns anos também tem o Profenid, né, que é o cetoprofeno, mas ele não é liberado ainda pelo CDC americano, então a gente acaba não comentando muito sobre ele. Esses são os 3 que a gente mais usa. Oi, Márcia, você quer que eu fale sobre virose? Poxa, virose é uma dúvida eterna, né? Eu acho que eu vou até aproveitar aqui o espaço e comentar um pouquinho sobre isso. Todo mundo aí sabe o que é virose? Ou tem gente que não tem ideia do que é virose? Cláudio Kikuchi, obrigado, viu? Espero você e o Enzo aqui, tá? A virose, como o próprio nome sugere, é uma infecção causada por vírus. Só. É uma maneira, às vezes, até prática do médico conversar com as famílias e tentar explicar que o filho tem um vírus. O ruim desse termo é que ele não deixa claro qual é o vírus e aonde é a infecção que a criança tem. Então, muitas vezes, os pais saem do pronto-socorro com essa informação, falando que o filho tem uma virose, mas na prática não dá para você saber se isso é infecção de garganta, se isso é uma dor de barriga com diarreia, ou se isso é alguma outra doença mais séria. Então, o termo virose acabou sendo até, de uma maneira pejorativa, sendo usado para comentar de um médico que fez um atendimento ruim. Na verdade, ele não explicou exatamente o que ele quis dizer com esse termo. A virose, como eu comentei, é uma infecção causada por vírus. Ela não é tratada com antibióticos. Ela é tratada somente com medicações de suporte, remédios de dor, de febre, para que a pessoa possa se manter bem, se alimentar bem e, associado à hidratação, a uma boa noite de sono, ela conseguir ter sua recuperação completa enquanto ela estiver com a virose, tá? E virose dá muita febre, diga-se de passagem, tá? Já que esse vídeo eu quero focar na febre. Virose dá febre e às vezes febres tão altas quanto infecções bacterianas. É por isso que esse diagnóstico, o diagnóstico da febre, é um médico apenas que tem que ter. E não apenas uma pessoa comum poder falar se é uma virose ou não, correndo o risco de estar escondendo uma infecção bacteriana na criança, tá? Oi, Nicole. Fernanda Torre, é assim que se pronuncia? Desculpa se eu falei seu nome errado. A Fernanda está perguntando sobre Roséola, porque o filho dela teve uma febre de 6 dias. Fernanda, a Roséola, ela é uma das infecções virais, então a gente pode até falar que ela também é uma virose, que cursa com muita febre. E ela é caracterizada justamente pela febre prolongada, que pode durar 5, 6 dias, e quando a febre desaparece, o organismo da criança
pinta de vermelho, fica todo manchadinho de vermelho. Por conta disso, algumas pessoas ficam com medo de sarampo ou de alguma outra infecção mais grave. Só que durante esses 6 dias, não quer dizer que a criança ela não foi avaliada. Eu até espero que seu filho ficou 6 dias com febre, você deve levá-lo no hospital ou levá-lo para que o seu pediatra faça uma avaliação dele. Se a criança está normal, se ela não tem nenhum sinal de gravidade, nenhum sinal de alerta, você até consegue observar. Só que dificilmente um médico não fará nada com o seu filho fazendo febre por todo esse tempo. Então é muito comum que a partir do 3º dia, o médico colha algum exame, seja de urina ou de sangue, e aí tendo os exames normais, ele opte por acompanhar o seu filho. E aí durante esse período de acompanhamento, o corpo pinta de vermelho. E se o seu filho manter esse estado geral bom, se ele estiver animado, se ele não tiver nenhuma situação de prostração, que ele fique mais caidinho, você pode considerar que esse é o diagnóstico. A rosela é um tipo de herpes vírus. Então, como eu falei brincando aqui, ela também seria uma virose. Só que é muito mais fácil você explicar o diagnóstico que nem você recebeu de rosela do que falar que é uma virose. Para você poder entender que mesmo fazendo febre por 6 dias é uma condição benigna que dificilmente vai trazer um problema de saúde, tá? Espero que eu tenha conseguido responder aí a sua dúvida, tá? Natália, sobre as reações do rotavírus, eu vou deixar para um outro vídeo, tá? Porque é um assunto muito longo para que a gente possa conversar. Tatiane Nobre, quanto tempo não te vejo, hein, menina? A Luana perguntou sobre a convulsão febril da filha delas com dor de garganta. Luana, muito provavelmente a dor de garganta da sua filha deve ter causado um quadro febril. E como eu comentei no início do vídeo, essa oscilação da temperatura levou o seu filho a ter uma convulsão. Não quer dizer que com toda dor de garganta vai ter convulsão. Mas se mesmo assim tiver alguma condição a mais que eu não possa resolver pelo vídeo, é prudente você discutir com o seu médico, tá? Marcela, seu filho está com febre? Você já deu remédio para ele? Tem que medicar, viu? A Milena perguntou por que algumas vacinas causam febre. Normalmente, as vacinas que causam febre são aquelas vacinas que cursam com uma reação imunológica mais intensa, que leva o seu organismo a produzir substâncias. Eu vou falar o nome aqui técnico, mas depois vocês não precisam decorar. São interleucinas, que são liberadas pelos glóbulos brancos do nosso organismo. São essas substâncias que levam o nosso hipotálamo a produzir a febre, mudando o nosso termostato. Então é por isso que algumas vacinas causam febre. Esse é o jeito técnico. Algumas vacinas causam mais febres do que outras vacinas, se elas são feitas com vírus vivo ou com pedaços grandes, proteínas grandes bacterianas. Então, dependendo de como que é a vacina, pode ter ou não mais febre. Tudo bem, Kelly? Oi, Carol. Depois eu vou ver o que aconteceu com o Joaquim, tá bom? Oi, Lisiane. Luana, sobre o dente, é muito importante deixar claro, e eu vou até aproveitar esse espaço aqui para comentar sobre isso, porque isso é uma crença que pode levar algumas pessoas a terem algumas decisões erradas. O dente, por si só, ele não causa febre. O que ele traz é uma inflamação na gengiva, e a criança, por conta dessa inflamação, ela tem uma ansiedade em trazer várias coisas até a boca para tentar amenizar esse incômodo da erupção dentária. E, naturalmente, ela se contamina com diversos vírus, provavelmente vírus. E é por conta disso que acaba gerando uma certa febre. Então, para você poder chegar a essa conclusão com o seu médico, seu filho tem que ser examinado. Porque você não vai falar que a febre é do dente, sabendo que pode ter alguma outra doença associada. Então, isso seria um diagnóstico que a gente falaria de exclusão. Não é a primeira hipótese diagnóstica.
A Jane, ela queria saber o que fazer se o filho tiver uma convulsão febril. Sempre que você tem uma criança ou um adulto com uma convulsão, a primeira coisa é levar para o hospital. Não tem dúvida, você não vai tentar colocar a mão na boca para puxar a língua, isso é uma grande lenda, a língua não enrola, então você não deve colocar a mão na boca de uma pessoa com crise convulsiva. O máximo que você pode fazer é lateralizar o rosto da pessoa, para se porventura ela estiver salivando muito ou vomitar, a pessoa não engasgar com o próprio vômito e correr para o hospital. Aí chegando no hospital, o médico vai fazer os exames necessários e vai chegar à conclusão se isso foi realmente uma crise convulsiva febril ou se tem alguma outra causa por trás, como por exemplo uma meningite ou uma epilepsia. Não é prudente você tentar controlar uma crise convulsiva em casa. E nem é recomendado. Você deve levar a pessoa para o hospital, tá? Oi, Miriam, você perguntou aqui a respeito do uso de dipirona, né? A dipirona, que é a Novalgina, mais conhecida como Novalgina, ela é um analgésico. E como todo analgésico, ela consegue controlar as reações inflamatórias do nosso organismo. Por isso que ela serve tanto para febre quanto para dor. Então não tem problema você usar a Novalgina seja para controle de febre ou para controle de dor, tá legal? E ela é um ótimo remédio, mas é importante que você veja se esse é o remédio indicado para o seu filho. A gente não deve usar o remédio só porque o outro usa. A gente tem indicações, né, para uso de remédio. Algumas pessoas são alérgicas, outras pessoas têm algumas deficiências. Exemplo, tem uma deficiência que é avaliada no teste do pezinho, que chama deficiência de G6PD. E essa pessoa não pode usar dipirona. Então, para a gente poder avaliar se a dipirona é o melhor remédio para o seu caso, você tem que conversar com o seu médico. Tamara Silva, infelizmente eu não tenho como te ajudar pelo vídeo para saber o que sua filha tem. Mas se já faz 4 dias que ela está febril, é prudente que você leve ela para uma avaliação médica, tá legal? Jana Lu, esse vídeo aqui é sobre febre, então eu não vou comentar sobre o sapinho, tá legal? Depois você pode me mandar uma mensagem em inbox, que aí a gente tenta conversar. Perfeito, Mônica. Se você viu a febre na sua filha, dê o remédio, aguarde aí de meia hora a 1 hora e veja se a febre abaixou. Se essa febre não abaixou, deve ir para o hospital. Obrigado, Kelly. Kátia, é exatamente isso. Se você medicou e a febre abaixou, só que você percebeu que depois, mais tarde, ela voltou, você tem que medicar mais uma vez. Você não vai ficar usando sempre o mesmo remédio. Lembra que os remédios têm um intervalo. Alguns são de 6 em 6 horas, outros são de 8 em 8. Então você tem que medicar, às vezes, com um remédio diferente do primeiro que você usou. Tudo bem, Yara? Realmente, dente por si só, ele não causa febre. Tem que fazer a avaliação da criança antes de você chegar a essa conclusão. Obrigado, Fê. Obrigado, Amanda. Elizabeth, pode medicar sim. Não vale a pena esperar. Ele tomou a vacina, ele está com dor. E a vacina de meningite, principalmente se for a meningite B, ela realmente dá muita reação. Gente, eu vou encerrar o vídeo. A gente já está há bastante tempo aqui. E eu preciso ir embora, senão a Neila, alguns de vocês já conhecem minha esposa, ela vai brigar comigo. Hoje foi só o primeiro vídeo. Espero que eu possa contribuir aí com vocês, com outros temas. E tudo vai ser de acordo com o dia de atendimento, tá? Dependendo do que eu conversar aqui com os pais, eu vou fazer a discussão ao vivo, se for um assunto que seja válido para abordar com vocês, tá legal? Boa noite para todo mundo e obrigado aí pela presença nesse primeiro videozinho. Tchau, tchau, gente.